A última votação do dia é o que a gente vai saber agora com o padre Sérgio Costa Couto, capelão do Outeiro da Glória no Rio. Tudo Boa tarde, bem? padre. Tudo certo. O que tudo indica é fumaça preta, embora eles tinham prometido que tinham substâncias químicas, que isso não seria mais confundido. Mas está, como todas, você tem sempre uma certa hesitação. Principalmente no início, quando No início é sempre. os papéis começam a ser queimados. Mas a gente ouve bastante exaltação lá na Praça Sim. São Pedro, até mesmo Eles estão vendo a mesma coisa que nós. Fica aquela dúvida, olha ali. Ué, parece que está branco. É justamente isso, mas o que se diz é que Não, se for eleito, tocam os sinos. os Eu sinos estou irão achando a tocar hora... simultaneamente, não é isso? De qualquer maneira, eu estou achando a hora meio... Por isso que eu ainda estou aqui na Antecipado. tesa, porque... Eles estão com 2 horas de votação. Será que eles já fizeram 2 escrutínios? No período da manhã também houve essa confusão da fumaça Sim. branca. Pela primeira vez se uniu a lareira, uma lareira auxiliar para permitir, graças a um mecanismo eletrônico, que não houvesse dúvida, melhorar a visibilidade da fumaça, mas parece que não é isso que está acontecendo. Eles não testaram, né? Os sinos seriam tocados simultaneamente ou logo depois, logo após a Logo queima? depois. Logo depois. Mas o pessoal está aplaudindo. Realmente muita Ninguém expectativa. Milhares de pessoas lotam a Praça São Pedro, como a gente vê aí nessas imagens agora ao vivo do Vaticano. E a expectativa do povo, não só na Itália, mas no mundo inteiro, em relação ao consenso do nome do novo Papa pelos 115 cardeais que desde ontem estão reunidos. A Igreja Católica já esperava uma rapidez no resultado. A gente aguarda, então, Esse é o toque do sino um mesmo, esclarecimento ou ou um possível toque do sino, já que a fumaça ainda levanta dúvidas. Mas, a princípio, a primeira impressão de que a fumaça seria mesmo branca. Você vê aí a comemoração do povo, bandeiras do mundo inteiro na Praça São Pedro. A comemoração pela expectativa mesmo de uma possível fumaça branca. Mas parece que realmente deixa muitas dúvidas, né, padre? Não deixa dúvida, e a minha dúvida também é o seguinte: eles começaram a votar, agora são quase 1 hora, na hora do Brasil. Eles começaram a votar às 11 horas, essa votação da tarde. Quer dizer, eu estou achando que talvez tenha saído. Porque o problema é que, será que eles conseguiram fazer? Então estão muito mais rápidos do que eu esperava. Será que eles conseguiram fazer 2 votações? Bom, agora então, portanto, está confirmada a eleição do novo Papa. É o Papa de número 265 na história da Igreja Católica, em 2000 anos da história. Estamos acompanhando aqui ao vivo da Globo News esse momento histórico. Foi escolhido no 2º dia de votação. Lembrando que ontem começou o conclave para a escolha do novo Papa. Foi escolhido o sucessor de João Paulo II no 2º dia de votação. Eu creio que em 4º escrutínio. Um ontem, 2 hoje de manhã. Eu acho que eles elegeram no primeiro escrutínio da tarde. Porque, como o senhor disse, foi muito rápido. Eles começaram a votar rápido. por volta de 11 horas da manhã, horário do Brasil. Exato. Isso também já confirma também o que a igreja já vinha dizendo em relação já um perfil definido antes mesmo do início da votação. Isso sem dúvida alguma. Isso sem dúvida alguma. Eles foram para fechar a coisa, mas sem dúvida alguma que um perfil já se tinha. A confirmação da escolha do novo Papa a confirmação é das agências Reuters, France Press e agência F. A gente tem que ter cuidado com essa divulgação da escolha do novo Papa, porque, como se sabe na história, houve muitos erros com relação a essa fumaça, que ontem mesmo pareceu branca no início e depois se viu preta. É uma substância química que é misturada à fogueira, onde são queimadas as células, e que traz a fumaça preta. Mas como hoje já está há algum tempo saído nessa coloração, e como o padre bem observou,
que se tivesse havido as 2 votações da tarde, essa fumaça sairia um pouquinho mais tarde. Por volta das 2 e pouco. Exato, a gente pode dizer que é quase certo, mas ainda esperamos a confirmação que o sucessor do Papa João Paulo II, um Papa muito carismático, que teve um papado de 26 anos à frente da Igreja Católica, tenha sido escolhido. Você vê aí a agitação, inclusive, de uma bandeira brasileira. São fiéis de todo mundo que estão reunidos na Praça de São Pedro para esse momento histórico, que tem um simbolismo muito grande. Enquanto o cardeal sênior não for à janela dizer habemus papam, ou seja, há um novo Papa para a Igreja Católica, fica para os fiéis aquela sensação de vazio, que o trono de Pedro, que seria São Pedro I Papa, estaria vazio ainda. Porque como foi confirmado que haveria um badalar dos sinos depois da fumaça, a gente pode ainda estar na expectativa para que os sinos toquem. Assim como toda essa gente que vocês veem aí reunida na Praça de São Pedro, ainda aguardam a confirmação. O que nós temos nesse momento são informações de agências de notícias que têm essa impressão, vendo de lá também, que o conclave é a reunião mais fechada que existe hoje em dia na atualidade. Ou seja, só quem sabe por certo o que está acontecendo nesse momento são os 115 cardeais que estão reunidos na Capela Sistina, não é? E agora também os cerimoniários, que se for eleito o novo Papa, o grupo de cerimoniários também é chamado. Vamos falar um pouquinho, inclusive, do que vai acontecer agora, não é? Primeiro, cada um dos cardeais, se eu não me engano, se ajoelham de frente isso daí foi normalmente, isso aí hoje em dia foi substituído por um abraço. Mas a primeira coisa que se faz, o cardeal, o decano pergunta: acceptas elezione de canonice facta in summum pontifice, quer dizer, aceitas a eleição canonicamente feita em summum pontifice. O senhor me desculpe, eu vou ter que interrompê-lo, que finalmente nós conseguimos um contato com a nossa enviada especial. Já voltamos com esse ritual. Padre, a nossa expectativa de qual será? Da onde esse Papa agora pode vir da América, pode vir de qualquer lugar, porque tem até aquela expressão, às vezes a pessoa sai candidata e sai cardeal. Tanto faz. Eu digo assim, sobretudo na igreja. Eu acho que no mundo o bom da globalização é justamente essa interação, é não ligar para as nacionalidades, para as regiões. E acho que nós brasileiros nos importamos ainda menos com isso. Não importa de onde venha, não importa a sua cor, não importa, é o Papa. Eu sei que o senhor fala até que é uma loteria dizer quem seria o novo Papa, mas os noticiários davam como principal favorito o cardeal Ratzinger. O senhor acha que essa votação rápida poderia ter confirmado o nome dele, já que ele era o grande favorito? Vamos simplesmente esperar, entendeu? Não sei. Isso se dará agora em bom latim. Se disser Joseph, aí vocês fiquem atentos, porque se diz assim, se diz Anúncio vobis gaudium magnum, habemus Papa, eminentissimo ac reverendissimum Dominum, aí vai dizer o nome primeiro de batismo, né? Primeiro nome. Aí depois, aí Santa Romana Ecclesia Cardinale, aí diz o sobrenome. Padre, as pessoas continuam a chegar na Praça São Pedro? Sim. Olha só, a multidão agora com a confirmação, os sinos batendo, confirmando então a eleição, a escolha de um novo Papa, primeiro Papa desse novo milênio, e que terá grandes desafios pela frente. No início houve a dúvida com relação à fumaça, e os sinos agora confirmam, era mesmo uma fumaça branca, e os cardeais chegaram a um consenso em relação ao nome de um novo Papa dentro de 40, 45 minutos. Eu não sei se dentro de 40, depende, né? Eu tenho essa informação, mas os sinos já estão tocando, né? Então acho que há uma ansiedade para saber, talvez é só cumprir um ritual, existe um ritual a ser cumprido. O ritual agora dentro da Capela Sistina é qual, padre? Você tem um ritual primeiro, inclusive uma pequena liturgia da palavra que é feita, né? Você tem uma pequena liturgia da palavra, tem o cântico do Te Deum, tem a leitura do Evangelho, um dos dois, ou o Evangelho de São Mateus, em que Jesus fala, tu és Pedro, né? Ou então aquela do final do Evangelho de São João, né? Uma das duas leituras que são feitas. E você tem também isso porque todo o clima do conclave foi um clima de oração. Como eu disse aqui mais uma vez, foi um verdadeiro retiro para o qual os cardeais entraram para a eleição do novo Papa. Dominum Josephum. José. Pode ser o Ratzinger. Pode. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Ratzinger. Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger.
Joseph Ratzinger, o alemão, o braço direito do Papa João Paulo II, ele que estava à frente da doutrina da fé, da Congregação da Doutrina da Fé, que se refere à Nova Inquisição. Estamos aqui com o Padre Sérgio acompanhando esse momento histórico. Era o favorito, estava realmente no topo, já é um Papa que tem 78 anos, então, portanto, isso é uma coisa a ser levada em consideração. Eu posso dizer só uma coisa, escolheram simplesmente João Paulo II. E era justamente o cardeal Escolheram João Paulo II. João Paulo, ele foi o mais fiel. Vamos ouvir. qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI. Bento XVI. Bento XVI é o novo... Bento XVI. 16. É um nome bastante popular, já houve 15 papas com esse nome, portanto, e agora Joseph Ratzinger escolhe o nome de Bento XVI. Ele vai... De internacionalização. Falando um pouco dessas semelhanças em relação aos dois, muito se elogiou o Papa João Paulo II por ter tido a humildade de pedir desculpas pelos erros da Igreja. E Ratzinger também é um cardeal que não teve medo de falar que a Igreja já errou. Não, ele distingue, nós podemos distinguir o seguinte, os homens da Igreja erraram, os homens da Igreja como erraram de todas as instituições. Eu acho que se começarmos, o que o Papa João Paulo II queria e não conseguiu até hoje, é uma reconciliação universal e que todos aqueles que fizeram mal a alguém, historicamente, aos herdeiros disso, eu acho que não tem Estado nacional que não tenha que pedir desculpas. Acho que não tem Estado nacional, inclusive o nosso, que bateu pouco, né? Mas eu acho que na história todo mundo bateu em alguém. Quem não bateu foi por absoluta falta de recursos, né? Quer dizer, então eu acho que todo mundo tem que pedir desculpas, tem que se procurar. Nós temos agora já um conflito por uma questão assim, que não devemos entrar aqui no momento, entre a China e o Japão, que está nas manchetes. Quer dizer, todos os povos agiram mal, são herdeiros de situações de pecado, de situação de opressão. Então, nós temos também, todas as vezes que o Papa João Paulo II pediu desculpas, e numa cerimônia dessas, o primeiro a pedir também foi o próprio cardeal Ratzinger, né? Ele ao mesmo tempo dizia, e também oferecemos o nosso perdão a todos que nos fizeram mal, e também esses também não foram poucos. Então ele se quer dos dois relativizava. não é relativizar, de fato procurar uma concórdia universal, é procurar realmente uma reconciliação universal, porque a Igreja também, nos seus membros, apanhou e não pouco. Tá? E no século XX nós tivemos um número maior de mártires do que em talvez todos os outros precedentes. A gente estava falando aqui agora justamente mostrando novamente esse perfil, mostrando a repercussão de grandes representações políticas, representações sociais, que é o grande desafio aí de continuar nesse legado da internacionalização. Do ponto de vista internacional, nós estamos com o dobro das representações diplomáticas de quando começou o pontificado de João Paulo II. Ele dobrou, inclusive se relacionando com países com os quais nós temos sérias dificuldades, até com países que perseguem a Igreja. Até com isso, se está lá. E ele enfatizou também na diplomacia pontifícia esse aspecto da diplomacia ser um representante, não só, sobretudo representante da Santa Sé, mas também um pouco a presença do Papa, a solidariedade do Papa. Mesmo na guerra do Golfo, por exemplo, se sabe que a diplomacia, que a representação da Santa Sé, com Bagdá sendo bombardeada, a representação da Santa Sé recebeu ordem de ficar. Por quê? Era a solidariedade do Papa para com aquele povo que estava ali sofrendo. Eu queria comentar um pouco também outro elogio que foi muito feito ao Papa João Paulo II, foi o fato dele conseguir se aproximar dos irmãos judeus, dos irmãos israelenses. Sim. Que importância tem esse fato para a atualidade e para esse novo pontificado? Acho que se pode continuar sem nenhuma dificuldade. O cardeal Ratzinger sempre esteve envolvido também nisso. Um episódio muito interessante no final já da vida de João Paulo II,
ele menciona no seu testamento até o Rabino Mora, o antigo, o Tuaf. Rabino, né? Tuaf. Tuaf, né? E se sabe de uma coisa, que quando ele foi junto com uma delegação da sinagoga visitar o Papa, encontrou já recolhido. Então, como se compreende, o Papa não recebia mais ninguém na cama. E disse, não, tudo bem, só digam que eu estou aqui, nós estivemos aqui, nós só estivemos aqui para prestar nossa solidariedade. Isso lá no Gemelli. Aí depois ele foi e o secretário voltou assim meio assustado com a novidade, disse, o Papa mandou vocês entrarem. Quer vê-los. Então, eu acho que essa delegação da sinagoga de Roma teve uma recepção que talvez muito cardeal não tenha tido. A gente acabou de ver mais uma vez a imagem da bênção na Praça de São Pedro. E a gente pode notar aí nas feições de Joseph Ratzinger muito cansaço. Você vai ter tempo de descansar para começar esse novo desafio? Vai ser difícil, porque, filho, até o domingo, na missa, não... De instantes com outra edição de Cima da Hora, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês dois, do Padre Jesus Hortal, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, do Padre Sérgio Costa Couto, capelão do Outeiro da Glória, aqui no Rio. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, nos esclarecendo e nos ajudando a entender esse momento histórico que foi o dia de hoje. Obrigadíssima. Já voltamos, mais em Cima da Hora. Vocês.